Boa noite! No programa de hoje vamos te mostrar detalhes sobre a aplicação de pedras em construções. Além disso, dicas para escolher cadeiras de escritório e não ficar com aquela dor nas costas. Tem também a linda Machu Picchu. Fica aí para conferir, o Espaço Urbano está no ar. Resistentes, duradouras e bonitas. As pedras são apreciadas e usadas de diversas formas. Na moda, elas surgem em delicadas joias, que têm o seu preço aumentado de acordo com o tipo de corte, polimento e a raridade da gema. Na arquitetura não é muito diferente. Além de valorizar a construção, as pedras contribuem com a função estética e a praticidade, mas requerem profissionais especializados para sua aplicação. Decorar uma casa não é uma tarefa tão simples quanto parece. São tantas as opções de produtos que fica até difícil saber o que fazer. Vários deles disponíveis à base de mármores, granitos, silestone, porcelanatos, dentre outros, que podem ser usados para revestimentos, por exemplo. Uma alternativa muito interessante que pode ser uma ótima opção é o revestimento de pedra em parede. Por isso, resolvemos separar algumas dicas de decoração para aumentar o repertório de sugestões. Hoje há uma procura muito grande por esses materiais, que se usava há décadas atrás. Então o rústico, isso não só em termos de cerâmica, mas assim, porcelanatos, imitando madeira. Então hoje isso tanto no interno como no externo. Então áreas de lazer principalmente, acessos de carro também. Se for externo, que ele seja antiderrapante, que ele seja áspero, que ele não fique escorregadio, então proporcionando essa segurança. E já no interno ele pode ser um acetinado, então até melhor que não seja esse áspero e antiderrapante pela limpeza, porque é um ambiente interno. Nós temos principalmente, o nosso foco principal hoje ainda é o externo, tá? Então toda a área de revestimento, tanto piso como parede, fachadas, mas interno a gente entra para os ambientes, seja lavabos, banheiros, estar, então os mais diversos ambientes internos. Então temos uma gama de materiais internos e o foco principal, como eu falei, ainda é o externo. As pedras deixam o ambiente mais sofisticado. Os valores variam muito, sendo que as pastilhas são tidas como as de menor custo. O interessante das pastilhas é que você pode colocar apenas em um painel isolado ou em toda a parede. As pedras têm uma grande vantagem, que é a de precisar de pouca manutenção. São muito práticas, podendo ser usadas tanto dentro quanto fora de casa. Entretanto, se for externo, o melhor é usar um produto impermeabilizante para que a beleza fique garantida. Hoje se usa muito o revestimento que é o mosaico, Então assim que a gente trabalha com a linha de mosaicos, revestimentos cerâmicos também, Amadeirados muito, mas os mosaicos que são pastilhas, que são trabalhos com pedras. Então como nós produzimos e temos a fábrica, há um mercado muito grande nessa área, Está crescendo muito. Os diferenciais, porque você pode criar inclusive algo exclusivo para o seu ambiente, Então a gente tem tamanhos padronizados, mas nada impede que você faça um tamanho que dê exatamente o tamanho do seu espaço. Então você pode criar, você tem essa possibilidade, porque não é um material que é importado, então ele é produzido aqui. Os preços praticados aqui são muito inferiores a materiais que vêm de outros estados ou mesmo os importados, que tem as importadoras, só que o custo agregado é bem superior. Então, como a gente é daqui e a gente compra mercados de vários estados brasileiros, que a gente beneficia. A parede precisa ser preparada com massa e, dependendo do tipo de pedra, o preparo precisa ser reforçado. A variedade de pedras é enorme e o preparo da parede será de acordo com o tipo escolhido. A função da pedra, o formato, o tipo, o estilo do local e demais características do produto é que vão determinar qual o cuidado antes de fazer o revestimento. O interessante é que é possível brincar com os formatos, as cores e texturas em um só projeto. A manutenção e a conservação, todo cuidado começa já no projeto, que a parede esteja impermeabilizada, porque a gente não tenha problemas de infiltrações. Então a gente já começa com toda uma orientação, um acompanhamento junto com arquiteto, engenheiros, consultores desta área. Então a gente tem mão de obra também que a gente indica, que são pessoas
especializadas que fazem só colocação, porque é importante você ter um colocador de azulejo, é diferente um colocador de pedras, né? Então são detalhes que fazem o diferencial. A Rosi explica como deve ser feita a manutenção e a limpeza. Nós trabalhamos com produtos que você impermeabiliza para você manter também bonito ao longo do tempo. E se necessário for, a gente também tem equipe que faz manutenção e limpeza para conservar o ambiente. Falta de produtividade e desconforto no trabalho? O problema pode ser a sua cadeira de escritório. Daqui a pouco te damos dicas para melhorar isso aí. Hoje vamos dar dicas para escolher cadeiras de escritório. Saiba quais aspectos devem ser considerados para escolher a cadeira de escritório ideal, aumentando a produtividade e o conforto no trabalho. O modelo adequado evita até problemas de coluna. Uma das maiores dificuldades na hora de montar um escritório é escolher a cadeira adequada para trabalhar. O móvel precisa oferecer conforto, segurança e não causar tantas dores no corpo, sobretudo nas costas. Quando o modelo de cadeira não é apropriado para a bancada ou estação de trabalho, a pessoa acaba tendo uma produtividade menor e pode sofrer com problemas de saúde. Independente do preço, a cadeira se tornou um item essencial para a qualidade de vida no escritório. O que o cliente tem que avaliar é a função propriamente dita, né? O que ele vai utilizar a cadeira. Tá? Tipo, é computador, não, é somente para horas de estudos, é pouco uso, bastante uso. A partir daí ele começa a selecionar o produto. Depois ele começa a vincular ao contexto do ambiente. O que se enquadra mais com a decoração dele, tecido, sintético, azul, vermelho. Mas o essencial é saber a finalidade do produto. Ela deve ser fabricada com bons materiais, contar com itens básicos, além de garantir resistência e durabilidade. Como a pessoa vai passar a maior parte do tempo sentado, o modelo de cadeira escolhido deve apresentar um formato anatômico que não deixe o corpo cansado ou dolorido, no desempenho das tarefas do dia a dia. Lembre-se que quanto maior o número de horas na frente do computador, mais confortável deve ser a cadeira de escritório. Tanto para ter um retorno em termos de durabilidade e um desempenho melhor para ele no trabalho, também no dia a dia, né? No caso da empresa, que a pessoa fica 8 horas direto no computador, o que realmente tem que avaliar é o tempo que tu gasta em cima da cadeira, tá? E a função que vai ser utilizada no caso. O conforto é essencial, tá? E a questão da ergonomia é muito importante. Então essa cadeira ela tem que ter as regulagens necessárias, tá? Para que tu possa ajustar tanto o encosto quanto os braços e inclusive a altura da cadeira, né? Que é o ideal para a pessoa não ficar sempre na mesma postura e ir alternando conforme o dia a dia de trabalho, né? A linha, propriamente dita, são famílias, tá? Então, dentro de um modelo, ele tem várias formulações de montagens. Então ela pode ser giratória, ela pode ser giratória com braços, ela pode ser fixa, ela pode ser em longarinas, que nós chamamos, que são aqueles bancos de 2 e 3 lugares. Então é isso que nós chamamos de linha, de família. Tá? Essa formulação para manter uma harmonia no ambiente, uma padronagem, é isso que a gente busca no caso. O tecido, ele remete mais conforto, mas em algumas situações é complicado, porque se a pessoa, no caso, trabalha em ambientes que tem sujeira, no caso, ele vai demonstrar isso rapidamente, né? O sintético, ele vai ter uma aparência em termos de limpeza melhor, vai ter uma manutenção melhor, porém, num dia quente, ele vai acompanhar a temperatura do ambiente, se não for um ambiente climatizado.
mir Drogen nehmen, dann wird es rote Rosen regnen. A cadeira escolhida deve apresentar resistência, durabilidade e conforto. Deve contar com um encosto e assento estofados, contando com espuma de densidade alta para garantir melhor acomodação. A altura do assento da cadeira deve ficar entre 37 a 50 centímetros do chão. Os melhores modelos são aqueles em que o encosto se movimenta para frente e para trás, para a direita e esquerda, deixando a pessoa mais à vontade. Esse modelo de couro, por exemplo, pode inclusive ficar travado na posição inclinada. No cromo, peças cromadas, somente pano seco, tá? Eventualmente passar um álcool para remover alguma gordura, tá? Mas não pode usar nenhum tipo de abrasivo, nem água. Tá? O tecido, se acontecer de cair um cafezinho ou algum outro líquido, somente um pano úmido para tentar transferir esse líquido, né? Já no sintético, que é o material que imita o couro, né? Tem que ter um cuidado mais específico, que muita gente usa alvejante, usa álcool, não pode usar. Tem que usar somente um pano úmido ou com um sabão neutro e depois remover com um pano seco. Tá? Isso tudo vai ajudar com que a vida útil do produto, do tecido, do revestimento em si tenha uma vida mais prolongada. Uma boa cadeira é capaz de oferecer mobilidade e estabilidade ao mesmo tempo. Quando a cadeira não possui suporte na área lombar, a pessoa pode adaptar uma almofada para não sentir dores no corpo. E logo depois do intervalo, Machu Picchu é destaque no nosso programa. Já se vão 100 anos desde que um explorador revelou ao mundo a cidadela inca Machu Picchu, uma maravilha de antiguidade apenas reencontrada na era moderna, que guarda ainda muitos segredos. Situada a cerca de 2.400 metros de altitude na região dos Andes, a cidade teria sido construída entre os séculos XV e XVI. Sobre o acidentado terreno foram delimitadas 3 áreas distintas, uma delas destinada à atividade agrícola, outra mais urbana, e a última consagrava os espaços religiosos como templos e mausoléus. Apesar de vários historiadores e arqueólogos estimarem que ali havia vivido algumas centenas de pessoas, não há acordo quanto à verdadeira função de Machu Picchu. Devido à remota localização, julga-se que poderá ter sido um retiro para a soberania inca. Em 1911, o histórico local, cuja existência originou inúmeras lendas e mitos, foi descoberto por um norte-americano sob um denso manto de vegetação. Entre as ruínas, vestígios de bronze, cobre, prata e cerâmica sugeriram a excelência e a riqueza da arte inca. Um autêntico paraíso na terra debruçado sobre o Vale de Urubamba. E com um único acesso através da povoação de Cusco, Machu Picchu é testemunha da relação harmoniosa entre o homem e a natureza, como duas forças que se beneficiam mutuamente. As estruturas de pedra ali edificadas parecem ter pertencido àquela montanha desde sempre, permitindo que a povoação retirasse o maior proveito do terreno, num clima tropical propício para o desenvolvimento de todo tipo de fauna e flora.
Machu Picchu, declarada Patrimônio Mundial pela Unesco em 1983, é uma das construções pré-colombianas em melhor estado de conservação, também graças à descoberta tardia. Ainda nos dias de hoje, o Santuário Inca, que remonta ao tempo de conquistas espanholas, só pode ser visitado por um número limitado de pessoas por dia. Os mais corajosos têm a oportunidade de descobrir o local a pé, percorrendo o chamado Trilho Inca, com início em Cusco, numa viagem que pode durar de 3 até 6 dias. Por hoje é só, mas na semana que vem tem mais Espaço Urbano e você sabe, é às 9 horas da noite na sexta-feira. Tenha uma boa noite e um ótimo fim de semana.